A gente começou na semana passada uma série chamada de Igreja Essencial. E essa mensagem de hoje é a segunda mensagem da série, e o tema dela é o coração de todas as coisas. Talvez vocês se lembrem que a gente orou pela vida do Marlon. Ele fez a cirurgia ao longo da semana. A cirurgia foi um sucesso, os médicos ficaram impressionados com o resultado da cirurgia. Ele falou que muitas pessoas poderiam ter perecido, e ele falou assim: você é um cara de sorte. Você tem muita sorte, porque as pessoas não compreendem o risco dessa cirurgia e muitas vezes elas nem sobrevivem. Então os médicos reconheceram isso. E a esposa do Marlon gravou um áudio falando que o médico não tinha dito e disse: o médico não sabe, mas Deus fez um milagre e eu quero testemunhar isso para a igreja. Apesar da cirurgia ter corrido conforme planejado, o coração dele estava batendo um pouquinho diferente do normal e os médicos mantiveram ele ligado num marca-passo provisório, para que ele pudesse se recuperar, e se por acaso ele não se recuperasse, ele teria que fazer uma outra cirurgia para implantar um marca-passo definitivo. Então nós estamos orando para que Deus faça uma obra completa, e ele não precise desse marca-passo definitivo, para que o coração dele seja restaurado. Ele está lá, eu mando mensagem para ele, brinco que ele está só ficando assistindo TV de pijama, que ele está parado na CTI, porque ele está em acompanhamento. Não está correndo risco, ele está bem de saúde, mas tem essa questão do coração que a gente precisa continuar orando para que ele venha a ser restaurado completamente. E talvez de tanto pensar em coração, de tanto orar pelo Marlon, eu troquei o tema da mensagem, que seria o centro de todas as coisas, para o coração de todas as coisas. Eu alterei todos os textos para dentro, tudo tem coração agora em vez de centro. Mas o início da mensagem era o centro de todas as coisas, e eu troquei ela para no coração de todas as coisas. Se vocês se lembram, essa série, ela tem o propósito de resgatar a essência da igreja, né? A essência da igreja, da forma como Cristo idealizou, da forma como Cristo pensou e planejou a igreja. Talvez vocês tenham notado que existem diferentes igrejas em diferentes lugares, né? E existe até brincadeiras que falam assim, que até em Marte já tem uma igreja lá e um Bradesco, né? Então a gente brinca que tem igreja em todo quanto é lugar. Mas nem todas as igrejas são da mesma forma, nem todas as igrejas são saudáveis, nem todas as igrejas têm cumprido a função pela qual Cristo chamou essas igrejas para cumprir, né? E normalmente isso acontece porque as igrejas perderam a sua essência, né? Mas uma igreja que mantém a essência é uma igreja não só saudável e viva, mas é uma igreja que gera um impacto na sociedade e no mundo. Ela transforma o mundo, ela transforma todo o local onde ela apresenta, as pessoas que fazem parte daquela igreja, são pessoas que transformam os locais onde elas estão presentes, né? E essa igreja não é composta de tijolos e prédios, embora isso faça parte do nosso dia a dia, mas de pessoas como eu e você, pessoas que estão aqui. Mas para a gente garantir que a essência dessa igreja funcione, ela precisa ter algo no meio dela, no coração dela, que mantenha a essência bombeando, que mantenha tudo funcionando. E talvez vocês nunca tenham parado para pensar, mas a igreja e as nossas vidas depende de uma essência, depende de um sustento, depende de algo impulsionando, depende de algo nos movendo para cumprir o nosso propósito. Nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência a se acomodar. Se as coisas estão boas, a gente brinca, né? Se as coisas estão boas, a gente está prosperando, não está faltando nada, a gente mal ora. A gente ora o mínimo necessário. Agora, se a coisa aperta, estamos passando por necessidade, dificuldade, a gente precisa de um milagre, aí a gente vira crente de verdade e ora sem cessar, joelho dobrado e orando. Mas nós temos essa característica. Só que independente dessa característica, nós precisamos de algo que nos norteie, que nos direcione, que nos sustente. Nos momentos de dificuldade, mantenha a gente firme. Nos momentos de alegria, mantenha a gente consciente de quem nós somos, né? E o que sustenta todas as coisas? O que sustenta as nossas vidas? O que sustenta as igrejas? O que sustenta todas as coisas, né? Existe algo que é o centro do universo, das nossas vidas e da nossa fé. E o apóstolo Paulo tem um texto que a gente vai ler aqui, que ele tem uma revelação, ele tem uma descrição que eu considero ali incrível, extraordinária, dentro da sua carta de Colossenses, sobre qual é o coração de todas as coisas, o centro de todas as coisas. E ele revela que o centro de todas as coisas é Cristo, que tudo existe por Ele, tudo existe para Ele. Então, se nós existimos, se nós vivemos, se nós respiramos, é por Cristo e para Cristo. Se essa igreja existe, se a igreja de Cristo no mundo existe, é por Cristo e para Cristo. E essa é uma das bases fundamentais, que não só a igreja não pode perder,
Mas nós, como membros e parte da igreja, também não podemos perder. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Colossenses. A gente vai ler o capítulo 1, a gente vai ler do 15 ao 18. O pastor Renato deixou a letra ali, né? Ei, pastor Renato. Todo mundo achou aí? Hoje eu não postei a letra no telão. Agora eu estou trazendo um desafio para vocês. Se eu não posto a letra no telão, se eu posto a letra no telão, fica fácil. Vocês não precisam ter Bíblia, vocês não precisam ler, não precisam estudar. Então, eu quero que vocês aprendam a manusear a Bíblia. Ainda que seja no celular, sabe? Sabe, antigamente você falava assim, abre a sua Bíblia no livro Vou pegar um bem difícil aqui. No livro de Malaquias. Malaquias está fácil. Sei lá, Sofonias. A pessoa, onde é que está esse Sofonias? Está em algum lugar lá no Antigo Testamento. E as pessoas ficavam caçando. Né? Mas isso gera habilidade, sabe? Você vai saber onde é que está Sofonias, está antes não sei quem. Eu queria que vocês tivessem esse tipo de desenvolvimento e eu acho que faz parte da igreja. Então, se você não tiver uma Bíblia, você me procura no final, a gente providencia uma para você. Mas é importante que você tenha a Bíblia em papel na mão. Talvez vai acabar a energia da sua casa, talvez vai ter um apagão mundial, mas é só a Bíblia em papel. Vai continuar lá para você continuar lendo, estudando, orando e aprendendo com ela. Eu vou ler o texto aqui para vocês, tá? A gente vai ler do 15 ao 18 do livro de Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Amém? Eu não sei o quanto esse texto fala com vocês, mas quando eu li esse texto essa semana, preparando para ministrar, para trazer essa ministração para vocês, quando eu li essa descrição sobre Cristo, eu comecei a chorar. E eu fui impactado simplesmente pelas palavras que eu li. Talvez vocês não lembrem, mas eu preparei todas as ministrações da série de antecedência, só que normalmente eu deixo um tempo para orar, estudar sobre aquilo que eu vou mudar na hora de falar, na hora de ministrar. E quando eu li esse texto, eu comecei a chorar e eu fiquei impactado não só com a grandeza de Cristo, mas como Ele é responsável por sustentar muito mais coisas do que a gente entende, do que a gente valoriza. O mundo tem feito com que a gente siga muitas vezes o nosso caminho e a gente se ocupa de muitas coisas, a gente parece que hoje a gente tem menos tempo, as 24 horas parece que dura menos do que durava antes. Chega no final do dia e fala, pô, já acabou o dia. E no meio dessa correria, no meio de tantas coisas, às vezes a gente esquece de que se não fosse por Ele, nem esse dia a gente teria vivido, nem esse dia a gente teria passado. A maioria das coisas que a gente ama, que a gente gosta, não existiria. Então quando eu li esse texto, eu percebi o quão profundo ele era. E talvez se vocês pararem para ler esse texto diversas vezes, vocês vão começar a perceber o quão ele é importante para a vida de vocês, o quão ele é importante para a igreja de Cristo, e o quanto a gente negligencia muitas vezes. A gente assume uma verdade superficial sobre a participação dele nas nossas vidas, e a gente acaba deixando de lado a real importância ou relevância. Eu gostaria que vocês depois ficassem como lição de casa, lessem todo o primeiro capítulo, todo o capítulo 1 de Colossenses que a gente vai ler aqui. Porque a gente pegou só um pedacinho onde Paulo descreve o Jesus e o como ele representa o centro de todas essas coisas. Mas esse capítulo de Colossenses, Paulo começa falando especificamente para aquela igreja. Ele não está falando para uma pessoa ou outra, mas ele está trazendo uma mensagem nessa carta para aquela igreja específica que estava ali colocada em Colosso. E ele começa elogiando aquela igreja pela fé que eles tinham em Cristo e pelo amor que eles tinham pelos irmãos.
Sabe, a gente sempre fala que a igreja precisa ter fé, precisa conhecer Jesus. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. E ela precisa ter a comunhão entre os irmãos. E Paulo está elogiando, ele começa essa carta elogiando exatamente isso. Colossenses estão indo super bem, porque essa igreja ama Cristo, tem fé em Cristo e ela ama e se preocupa com os irmãos. Mas ele também fala nessa carta que o evangelho tem frutificado ao redor do mundo, assim como tem frutificado na igreja de Colossenses, na igreja de Colosso. E ele fala que desde que eles ouviram e entenderam da graça de Deus, eles têm mantido isso como uma essência, como a base daquilo. Eles têm expandido o evangelho, eles têm cuidado dos irmãos, eles têm uma fé em Cristo, eles têm buscado aprender cada vez mais. Paulo está descrevendo nesse início dessa carta a essência da igreja, ou a igreja essencial. E a partir do momento que ele termina essa parte de elogios e mostrando o que eles estavam fazendo de certo, Paulo fala que eles têm orado por aquela igreja, para que cada vez mais elas cresçam em entendimento e conhecimento de quem é Cristo. Para que eles cresçam em entendimento daquilo que talvez eles tenham um conhecimento superficial, mas que eles precisam aprofundar ainda mais. E quando Paulo descreve, ele fala assim: quando vocês conhecerem, vocês vão começar a experimentar frutos, vocês vão começar a dar frutos, vocês vão começar a conhecer mais de Deus, vocês vão começar a ver as coisas acontecendo de uma forma não natural. E assim que Paulo termina de dizer o porquê que eles deveriam crescer, Paulo traz exatamente esse texto que a gente acabou de ler. Uma representação de Cristo, como aquele que sustenta todas as coisas. Se nós não entendermos quem Cristo é, se nós não entendemos o quão importante Ele é para as nossas vidas, dificilmente nós vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Dificilmente nós vamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Dificilmente nós vamos acertar na expectativa do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos seguir os conselhos de Paulo e buscar cada vez mais. E o que Paulo diz nesse texto é que Cristo é o coração de todas as coisas. Ele é o centro da criação. Ele é a pedra angular da igreja, como a gente ministrou na mensagem passada. Ele é o pilar da nossa redenção. Talvez está difícil, hein? Contrastando com a igreja de Colosso. O nosso dia a dia tem sido roubado. Talvez nós como igreja não estejamos como os colossenses, com a nossa fé firme em Cristo e amando os irmãos, vendo o evangelho frutificar. Talvez como igreja, como um todo, como a igreja de Cristo no Brasil e no mundo, nós não estejamos experimentando tudo que a igreja de Colossenses estava experimentando. Com o passar do tempo a gente vai se ocupando de coisas, responsabilidades, dificuldades, preocupações. Os pecados vão acumulando e vão nos prendendo e aprisionando. E essas coisas vão roubando o lugar de Cristo na nossa vida, no nosso coração. Talvez você se lembre que no começo do culto eu orei para que o Senhor Jesus removesse tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que roubou espaço no nosso coração, para que Ele pudesse ter um lugar lá. E a verdade é que muitos de nós caminhamos, ainda que sejamos dentro da igreja, ainda que pareçamos ser crentes, a gente tem coisas dentro de nós que não era para estar lá e está roubando o lugar de Jesus. E esse é um momento de reconhecer, buscar e restaurar. A gente precisa dar de volta a Cristo o lugar que Ele deveria ter nas nossas vidas. Porque se a gente der lugar para Ele nas nossas vidas, Ele vai ter lugar nas nossas igrejas, Ele vai ter lugar na sociedade. E a gente precisa entender que isso é importante, porque tudo é por Ele e para Ele. Amém? Eu separei 3 pontos sobre esse texto, que talvez eu passe rapidamente por eles, mas são pontos que eu queria que ficassem guardados na mente de vocês. E o primeiro ponto é que Cristo é o coração da criação. Normalmente quando a gente pensa na nossa criação, a gente pensa no dia que a gente nasceu. Mas a gente não teria nascido se Deus não tivesse criado o mundo, se Deus não tivesse criado Adão e Eva, se Deus não tivesse criado todas as coisas, os animais. Algo que a gente lê no começo da Bíblia, já no livro de Gênesis, primeiros capítulos, Deus explica como todas as coisas foram criadas. Mas quando Deus criou todas as coisas, Jesus já estava lá. Tudo que existe tem a sua origem em Cristo.
Ele não é só o criador de todas as coisas, mas o propósito da existência dessas coisas. E quando a gente entende essa verdade, de que Ele não só é o criador de todas as coisas, mas Ele é o propósito de todas as coisas e aquele que sustenta todas essas coisas, a gente passa a enxergar a nossa vida de uma outra forma. A partir desse momento não é aquilo que eu posso fazer, ou aquilo que eu posso conquistar, ou aquilo que eu sei. Mas existe algo mais importante sustentando até o meu conhecimento, as minhas capacidades, as minhas habilidades. E a nossa ótica precisa ser que todas as coisas que nós temos, fazemos, pensamos, precisa ser por Ele e para Ele. Quando a gente pensa que Ele é o agente da criação, a gente tem um texto em João capítulo 1, versículo 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Sabe quando a gente passa muito tempo caminhando como cristãos e a gente fala assim: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, agora Ele habita em mim, está tudo resolvido. A gente nunca volta para pensar que nada existiria se não fosse por Ele. Deus criou um plano perfeito onde talvez não existiria o pecado, não existiria problemas. A gente vê Adão e Eva vivendo plenamente no jardim do Éden, mas quando esse pecado entra no mundo, nós deixamos de experimentar tudo aquilo que Deus tinha para a nossa vida e nós passamos a depender de um plano de redenção. Mas isso não muda o fato de que tudo aquilo que Ele criou um dia foi perfeito para que nós tivéssemos tudo o que nós precisaríamos no caso, não só do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista emocional. Jesus não simplesmente participou da história, estava presente. Ele foi alguém que criou todas as coisas. O universo, os animais, os mares, as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E eu acredito que quando a gente lê esse texto, a gente vê Deus criando o homem em imagem e semelhança em espírito, porque Deus não tem corpo, então não existia corpo naquele momento. Só que depois Deus forma o homem do pó da terra. E quando Deus forma o homem do pó da terra, Ele pega aquele pó da terra, literalmente o pó da terra, e forma o corpo do homem. E ali nasceu a parte material e não espiritual do homem. Mais para frente a gente vê, ao longo da história, guarda isso que eu estou falando aqui, ó. Deus criou, estou falando que Jesus estava presente na criação. Deus criou o corpo de Adão e Eva com o pó da terra. Mais para frente a gente vê na história um momento onde Jesus, aqui na terra, está caminhando. E Ele se encontra com um cego de nascença. E aquele cego de nascença, todas as pessoas conheciam e sabiam que ele não podia ver. A Bíblia não diz o que eu vou falar para vocês, é a minha interpretação. Aí vocês decidem se faz sentido ou não. Se as pessoas sabiam que aquele homem era cego desde pequeno, provavelmente existia algo visível nos seus olhos que deixava claro para as pessoas que ele era cego. Se não fosse algo visível, alguns saberiam, alguns não saberiam. Mas quando Jesus se encontra com ele, ele faz um processo de cura diferente das outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus pega o pó da terra, a lama. Ele pega o pó da terra e cospe no pó da terra. E com a saliva dele ele faz lama. E com aquela lama ele coloca nos olhos daquele cego. E aí ele pede para aquele cego vá se lavar. E aquele cego volta curado. Eu não sei qual a interpretação que vocês têm até hoje. Mas Jesus não precisava colocar lama nos olhos de ninguém para curar. A menos que ele tivesse que criar um olho que não existia. A minha interpretação é que aquele cego não tinha olhos. E assim como Jesus criou o corpo do homem do pó da terra, Ele pegou aquele pó da terra e criou aquele órgão que faltava naquele homem. E para espanto de todas as pessoas que talvez tenham visto aquele homem sem os olhos, a partir de agora, ele conseguia ver. Ele estava restaurado. Não só a sua visão, mas aquilo que faltava no corpo dele. Jesus não só estava presente na criação, mas Ele está presente em cada momento dos nossos dias.
A questão é o quanto a gente reconhece que Ele está presente nas nossas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: será que eu reconheço Jesus como Criador da minha vida? Será que eu reconheço Jesus como aquele que me criou e me planejou para que eu tivesse esses dons, essas habilidades, esse conhecimento, essa capacitação? Será que eu consigo reconhecer Jesus nisso? Ou já assumi que sou eu que faço essas coisas? Às vezes a gente se acomoda achando que nós estudamos, fizemos uma faculdade, aprendemos as coisas. Mas nós não teríamos a capacidade de fazer isso se Ele não tivesse nos dado. E a pergunta que eu te faço: será que você conhece e reconhecer Jesus como seu Criador? E reconhecer dentro das suas habilidades e qualidades que foi Ele que te deu? O segundo ponto é que Ele é o propósito de toda a criação. Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz... Na verdade ainda está no primeiro ponto. Romanos capítulo 11 diz que Ele é o propósito de toda a criação. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas existe um propósito que também está nele. E o propósito da criação de todas as coisas é para que Ele seja glorificado. O propósito de Deus dá capacidade para a sua vida de fazer talvez o melhor profissional na sua área, talvez tenha feito você muito inteligente, você muito habilidoso. Não é para que o seu nome seja engrandecido. Não é para que você olhe para as pessoas ao seu redor e fale assim: eu sou bom, e a pessoa não. Mas é para que o nome dele seja engrandecido, para que você reconheça que Ele te criou e Ele te capacitou, e para que você possa falar: é Cristo que me capacitou para fazer isso. Para que você possa testemunhar quantas vezes você se sentiu inferior, mas você conseguiu superar obstáculos por algo que você talvez entendia que você não tinha capacidade. Não é para que você comece a achar que você tem a capacidade, mas é para que o nome dele seja engrandecido. Porque vão surgir situações, dificuldades na sua vida que você não tem como vencer sozinho. Mas ainda assim você vai vencer. E quando você vencer, o testemunho que você precisa contar não é que você é bom e você superou, mas é que Cristo te capacitou para fazer isso, para que o nome dele seja engrandecido. A Bíblia conta uma história de quando Jesus não foi orar por Lázaro. E Lázaro, amigo dele, faleceu. E Jesus fala que Lázaro não morreu, ele só tinha dormido. E que Deus ia usar aquela situação para que o nome dele fosse engrandecido. Quando Jesus chega diante do túmulo, ele faz uma oração agradecendo ao Senhor por ter permitido que Lázaro morresse e por ter permitido que todas aquelas pessoas pudessem viver e experimentar do milagre da ressurreição de Lázaro. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Vocês vão chegar diante de situações, obstáculos que vocês não têm como vencer. Mas quando vocês vencerem, é para que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado. Existem situações onde nós não temos como, não temos capacidade, não temos a possibilidade de fazer. Mas quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa fazer algo, a gente não consegue. É onde o sobrenatural de Deus vem e preenche a lacuna do que falta para a gente. E muitas vezes sobrepõe e vai além. Se a gente não entende que o propósito das nossas vidas é glorificar a Cristo, tudo que a gente vive nela está fora da vontade de Deus. Está desconectado da vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que as prioridades que vocês têm escolhido, quais escolhas que vocês têm feito, tem sido de uma forma individual, muitas vezes egoísta, ou elas têm sido para que o nome de Cristo seja engrandecido? Ele não só criou todas as coisas, mas as coisas foram criadas para que Ele seja glorificado. O segundo ponto é que Cristo é o coração da igreja. A igreja não é só um lugar onde a gente se reúne.
Na verdade, ela é um conjunto de membros que formam um corpo. E esse corpo é vivo. E Cristo é o coração que mantém todo o corpo funcionando. É Ele quem dá a direção, é Ele que dá o propósito. Se Ele não estiver no centro, tudo para de funcionar e tudo perde o sentido. Aí vocês estão entendendo porque eu pensei no Marlon a semana inteira, né? Falando do coração para cá, para lá. Vocês já devem ter ouvido que Cristo é o cabeça da igreja. E o pastor Renato veio e falou que Cristo é o coração da igreja. E eu pensei assim, talvez eu vá ensinar uma teologia errada para as pessoas. Mas aí eu tive a brilhante ideia de explicar para vocês que a palavra coração no hebraico não necessariamente significa o órgão coração. A palavra coração no hebraico significa mente, o que traz uma referência à cabeça, às decisões, às emoções. Talvez às vezes que vocês lerem no Antigo Testamento a palavra coração, ela não está falando do órgão ou das emoções, mas da mente, das decisões, do direcionamento que você vai dar. E no livro de Efésios, capítulo 1, os versículos 22 e 23, diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. Uma igreja só encontra direção e propósito se for em Cristo. Quando uma igreja não tem Cristo como seu coração, como seu centro, ela perde a sua essência, ela perde a sua vitalidade, ela perde a oportunidade de experimentar o poder transformador de Cristo. E a igreja nada mais é do que um reflexo da vida dos seus membros, como parte daquele corpo. Se a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça ou o coração que mantém funcionando. A qualidade de uma igreja é a qualidade dos seus membros, daqueles que compõem essa igreja. Talvez o nosso papel como igreja seja refletir se a nossa vida com Cristo está saudável, se a nossa vida tem sido uma caminhada de santidade, se existe algo que nós estamos fazendo que está fora da vontade do Senhor e precisa ser consertado. Se nós tivermos um coração aberto, prontos para o arrependimento, prontos para deixar que Ele fale aos nossos corações. E fazendo um parênteses aqui, muitas vezes parece que o pastor Renato está falando para vocês, isso não se aplica para mim, mas isso vale para mim também. Porque assim como vocês, eu sou um ser humano e eu não sou perfeito. Muitas vezes o Senhor fala assim, opa, isso daqui está errado. Peça perdão, se arrependa. Isso vale para todas as pessoas, não existe alguém que é diferente. Todos nós necessitamos da graça do Senhor. Mas muitas vezes nós não percebemos, nós estamos caminhando e achando que está tudo certo. E a gente precisa do direcionamento do Senhor para dar um puxão de orelha, para nos chamar a atenção e falar, opa, aqui você passou do ponto, aqui você se desviou, aqui você está fazendo coisas que parecem corretas, mas não é isso que eu quero para você. E se a gente não percebe isso, a gente começa a limitar o poder transformador de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, e por aí vai, na nossa cidade, na nossa nação. E como é que eu sei se a minha vida está alinhada com a vontade do Senhor? É fácil. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que fazer um plano, quem é que decide isso para você? É você que toma as decisões e faz o seu plano com aquilo que você aprendeu, com a sua capacidade? Ou é o Senhor que diz o que você deve fazer? Se a gente pergunta para qualquer pessoa, não, o Senhor que toma as decisões por mim. Mas na prática é o que importa. Não importa aquilo que a gente fala, não importa aquilo que as pessoas veem, o que importa é aquilo que o Senhor vê. Porque muitas vezes a gente tem uma aparência de que a gente está obedecendo ao Senhor, mas Ele sabe que a gente não está obedecendo e muitas vezes a gente também sabe. Eu brinco com as pessoas que eu sou rápido em fazer plano. Só que eu tenho que chegar para o Senhor e falar, Senhor, isso aqui é meu plano. Se não estiver alinhado com a sua vontade, já me fala que eu já nem começo. Porque se o Senhor não falar, eu vou começar a seguir, daqui a pouco eu vi que eu só perdi tempo e não cheguei onde eu queria. Essa é a reflexão que nós temos. Ele tem sido o centro, o coração das nossas decisões
e ações como membros, como igreja, como pessoas. Muitas vezes ele fica sentado numa cadeirinha de escanteio só assistindo, esperando a hora que a gente vai dar uma oportunidade para ele participar das nossas decisões, da nossa vida. Isso é algo que precisa ser consertado. E ele também é o primogênito dentre todos os mortos, como o texto que a gente leu. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18 diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Em outras versões diz o alfa e o ômega. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus foi o primeiro dentre nós que morreu e ressuscitou. Assim como nós, um dia vamos morrer e vamos ressuscitar por uma vida eterna. Muitas vezes a gente olha para o tempo que a gente vive, para as coisas que a gente faz e acha que a gente está arrebentando. Se esquecendo que talvez os nossos 120 anos, se a gente viver bastante, não represente talvez um segundo do nosso dia diante da eternidade. Mas Jesus disse que Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. Ele esteve morto, mas agora vive. E Ele disse que todo aquele que quiser preservar a sua vida vai perder. Mas todo aquele que perder a sua vida vai ganhar. E às vezes a gente não quer perder a nossa vida, a gente não quer perder o nosso conforto e as nossas realizações. Só que muitas vezes o nosso conforto e as nossas realizações são aquilo que nos prendem de experimentar aquilo que Ele pode nos dar. Talvez a decisão mais difícil que a gente tem que fazer é quando a gente solta o controle das coisas e deixa Ele nos direcionar e nos guiar. Uma vez Deus pediu para fazer uma coisa que parecia fácil, mas para mim foi muito difícil. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa multinacional e Deus pediu para eu sair da multinacional. Ele falou que ia me sustentar e tinha um monte de promessa, mas Ele pediu para eu sair. Isso foi em 2016 talvez, 17, não lembro. E eu me lembro que eu nunca tinha ficado sem estar empregado ou receber um salário no final do mês, e aquilo pegava muito para mim. Eu falei assim, como é que eu vou chegar no final do mês e não vou receber um salário na conta? Por mais que isso fosse uma coisa assim simples, Deus estava falando, eu tinha que obedecer, eu tive muita dificuldade de fazer isso. E eu chegava para o Senhor e falava, Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E aí o Senhor me lembrava de uma história que o pastor Daniel contava, que tinha um alpinista que estava descendo na montanha, pendurado por uma corda, e de repente ficou tudo escuro, veio uma tempestade, ele ficou preso. E ele sabia que se ele não chegasse no chão, ele morreria congelado. Mas a corda dele foi descendo, chegou num ponto onde ela acabou. Ele não conseguia mais descer pela corda, ela chegou no limite da corda, e ele não conseguia olhar quanto que faltava para chegar no chão. E aí ele ficou diante da situação que ele falou assim, eu posso ficar parado aqui na corda e morrer congelado. E ele sabia que ele morreria congelado. Eu posso soltar essa corda, mesmo sem saber quanto falta para chegar no chão. E talvez, se eu soltar a corda e o chão for muito longe, eu vou me arrebentar e vou morrer na queda. E ele ficou com aquele dilema e ele orou para o Senhor falou assim, solta a corda. Mas ele falou, Senhor, mas eu não sei a distância. Solta a corda. Senhor, eu não sei a distância, talvez eu vá morrer. E a sensação que eu tinha naquela situação era exatamente, Senhor, eu não sei como é que eu faço, eu vou pedir demissão, como é que eu faço depois? E o Senhor falava para mim assim, solta a corda. Eu lembro que eu orava e ele falava, solta a corda, solta a corda. Eu já sabia a história do alpinista. Mas ainda sabendo a história do alpinista, foi difícil fazer isso. Eu sei que a história do alpinista não terminou bem. Ele não teve coragem de soltar a corda. E no dia seguinte, quando chegaram, encontraram ele congelado, morto, a 1 metro do chão. Se ele tivesse soltado a corda e confiado no Senhor, ele estaria bem. Graças a Deus eu não fiquei segurando a corda e eu pedi demissão naquela situação, e foi um dos milagres mais tremendos que eu já experimentei. Porque quando eu pedi demissão, eles não conseguiam efetivar minha demissão, não conseguiam me demitir. E Deus falou que ia me sustentar para eu começar uma outra empresa, e eu fiquei provavelmente uns 7 meses recebendo o salário de uma multinacional sem nem precisar aparecer lá. Só na hora que estava tudo pronto, saíram os certificados, as coisas que precisavam para a empresa, eles me demitiram e pagaram tudo que tinha direito lá, não precisei pedir demissão.
Mas durante 7 meses, uma multinacional reconhecida me manteve no folha de pagamento sem eu precisar trabalhar. Isso para mim foi um grande milagre. As pessoas que eram cristãs, que me conheciam, falavam assim, eu nunca vi isso acontecer. E nenhuma empresa, quanto mais nessa que é rígida e o RH é o ponto mais forte da empresa. Mas ainda assim foi difícil, sabe, confiar no Senhor. Só que Ele é o nosso primogênito. E nós temos que confiar que ainda que a gente não consiga ver o desfecho, ainda que a gente não consiga ter a convicção de que existe uma vida melhor para a gente depois dessa, a gente precisa confiar nas suas palavras, a gente precisa confiar no seu direcionamento. A igreja de Cristo só vai cumprir o seu propósito, só vai manter a sua essência, se Ele for o centro de todas as coisas. Agora a pergunta que eu te faço é, o que falta para que Jesus seja o centro de todas as suas decisões? Porque se Jesus for o centro de todas as suas decisões, Ele vai ser o centro da sua igreja. E o terceiro ponto é que Cristo é o coração da redenção. A redenção é o ápice, é a parte mais incrível do plano de Deus. Talvez é a minha interpretação. Vocês podem imaginar que tem coisa mais legal quando Jesus derrotar Satanás. Mas vocês têm a preferência de vocês. Mas, no plano de redenção do Senhor, esse momento da redenção, para mim, é o ápice. Eu falo para as pessoas que existem milagres tremendos no Antigo Testamento. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho e abre aquele mar gigantesco e 2 milhões ou mais de pessoas atravessam a pé seco. Um mar que era intransponível e na hora que eles estão passando, os egípcios vão lá para tentar matar eles e o mar fecha e acaba com os egípcios. Pensa que coisa tremenda, a quantidade de pessoas que experimentaram esse milagre. Falando em números, sei lá, talvez 2, 3 milhões de pessoas, na minha conta é pelo menos 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que tinham 1.800 homens atravessando a pé seco. Só que esses homens tinham famílias, tinham esposas que não eram contadas, tinham crianças que não eram contadas, tinham animais que não eram contados, tinham os tesouros que eles estavam carregando que não eram contados. Então era muita coisa atravessando. Se a gente olhar em uma multidão, era muita gente. Aí a gente tem outros milagres. Por exemplo, quando o povo queria comer carne no deserto e não tinha, só tinha um maná, eles começam a murmurar e Deus fala, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E Deus manda tanta carne que eles comem carne assim, mas era toda aquela multidão que cruzou o Mar Vermelho, mais que já tinha multiplicado, comeram carne e era muita coisa. Mas nem uma dessas se compara ao milagre que aconteceu quando Jesus ressuscitou naquela cruz. Porque quando Jesus ressuscitou naquela cruz, não era mais 2 ou 3 milhões de pessoas. Aquilo que Jesus conquistou na cruz era a redenção de toda a humanidade. Se a gente contasse só com as pessoas que estão vivas hoje, talvez 7 bilhões de pessoas. A gente já saiu de 3 milhões para 7 bilhões. Mas você tem que contar todas as gerações que se passaram desde que Jesus ressuscitou até as gerações de hoje e as gerações que ainda estão por vir. Se a gente tiver que colocar isso em números, não existe milagre que alcançou mais pessoas do que esse. Não existe uma obra. Se a gente tivesse assistindo um filme, talvez seria o ápice do filme, onde a gente começaria a chorar no cinema, onde a gente começaria a ter as nossas experiências de ver que aquilo estava acontecendo. Nunca mais alguém ia falar que o ápice do cinema era quando o Capitão América segurou o martelo do Thor lá nos Vingadores. Porque esse daqui ia ser a melhor história. O que as pessoas não sabiam, e muitas vezes a gente não sabe, é que antes de Jesus subir naquela cruz e ser morto por nós éramos escravos do pecado. Como éramos escravos do pecado, nós nem sabíamos muitas vezes que comportamentos ou atitudes que nós tínhamos nos levavam para caminhos que nos afastam de Deus, que nos prendem cada vez mais. A gente costuma olhar coisas como vícios, como coisas que a gente não consegue sair, mas o pecado gera talvez vícios muito além do que aqueles que a gente conhece. Gera um nível de escravidão muito maior do que
A gente consegue perceber. E a gente não tinha conhecimento disso. Mas ele tinha. E a partir do momento que ele sobe naquela cruz, morre por nós e ressuscita, ele traz para nós um caminho para que nós possamos ser libertos de toda a escravidão do pecado. E quando a gente é liberto da escravidão do pecado e a gente entende que ele pode nos limpar, nos purificar, a gente fala assim: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor venha cuidar da minha vida. Ele começa um processo de limpeza e restauração. E tudo aquilo que o pecado destruiu começa a ser restaurado e restituído nas nossas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas nele se reconciliam. A gente lê o texto aqui. E por meio dele, reconciliaste todas as coisas. Acho que a gente não leu esse aqui. Está no 20. E por meio dele, está no Colossenses 1, 20, tá? Esse daqui eu vou ler. E por meio dele reconciliaste contigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz veio consertar todos os problemas criados a partir do pecado original. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer a paz e reestabelecer todas as coisas nos céus e na terra. Muitas vezes a gente olha isso para as nossas vidas e fala assim: Jesus me livrou de tal coisa, Jesus me livrou da escravidão do pecado, Jesus me livrou disso, mas não foi só as nossas vidas. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Aquela cruz que Jesus subiu e morreu por nós. E quando eu falo subiu, talvez você pense: não, ele não subiu, colocaram ele lá. Amarraram ele, pregaram ele naquela cruz. Eu não sei o quanto você conhece de Jesus, mas eu tenho certeza que se as pessoas não pregassem ele naquela cruz, ele mesmo subia. Porque ele sabia que ele precisava fazer isso por você. E aquela cruz representa o reencontro entre Deus e a humanidade. Aquele homem que morava no Éden tinha uma comunhão com Deus, e eu brinco que era como se ele estivesse ali conectado no Wi-Fi de Deus. E a rede funcionava, e Deus pensava, ele pensava, não precisava nem falar. Ele estava conectado com Deus de uma forma que era quase como que unidade. Eu imagino que os animais olhavam para Adão e Eva pensando: será que é Deus que está aqui? Porque eles eram imagens semelhantes. Será que é Deus que está aqui ou é aqueles que ele criou? Ele nem sabia diferenciar. A Bíblia diz que Adão tinha a responsabilidade de dar nomes para os animais, né? Eu lembro que eu brincava com as pessoas assim: então Adão chegava para Deus no final do dia e falava assim: Deus, hoje eu achei um bichinho com a tromba compridinha, a orelha grande, eu quero chamar ele de elefante. Só que com o passar do tempo eu pensei que ele nem precisava fazer isso. Eles estavam unidos pelo Espírito. Quando Adão pensava, Deus pensava. Quando Deus pensava, Adão sabia. A comunicação deles era diferente. Mas a partir do momento da queda, a comunicação passou a ser presencial. E o pecado entrou no mundo. E o pecado escravizou as pessoas. E essa cruz é o momento onde Deus restaura isso. A morte de Jesus naquela cruz foi para criar uma ponte entre o abismo que havia separado o homem e Deus. O pecado que reinava sobre as nossas vidas passou a não ter mais legalidade. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, que nos era contrário, foi rasgado na cruz do Calvário. Existia um papelzinho lá, espiritualmente falando, não estava na cruz pregado, só para deixar claro. Existia um papelzinho lá dizendo todas as coisas erradas que nós fizemos na nossa vida. E quando a gente olha para Jesus naquela cruz e fala assim: eu creio que você é o Filho de Deus, que você está morrendo por mim, para que eu seja liberto dos meus pecados. A Bíblia diz que essa listinha é rasgada. E quando Deus olha para a nossa vida, Ele não olha mais para aquela lista de pecados e erros que a gente cometeu, mas Ele olha para o sangue de Jesus que foi derramado por nós. A primeira pergunta que eu te faço é: você tem de fato vivido e experimentado uma vida reconciliada com o Senhor? Uma vida onde você decidiu que
não quer mais aquele escrito de dívida sobre a sua vida, mas você quer experimentar coisas novas. Muitas vezes ao longo da nossa caminhada a gente se esquece e começa, mesmo depois de ser salvo e ter o nosso escrito de dívida rasgado, a gente quer, parece que escrever coisas novas lá. A gente esquece que um dia Ele limpou aquilo e a gente quer, sem perceber ou às vezes intencionalmente, adicionar coisas a essa lista. Esse é um tempo de reflexão para que você está pensando ou está adicionando coisas na lista. É hora de limpá-la de novo e se posicionar. E outra coisa que a gente vê sobre essa obra de redenção, e aqui é algo que muitas vezes a igreja coloca em segundo plano, porque realmente, eu falei para vocês, a redenção, a salvação e a quantidade de pessoas que ela alcançou é um milagre tremendo. Mas ela não deixa de ter um propósito. Jesus não morreu naquela cruz para que a gente pudesse ser salvo e ficasse em casa assistindo televisão, sem fazer nada. Lembra que todas as coisas foram criadas por Ele para que o nome dEle seja engrandecido? A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Então nós temos um dono. Só que o nosso dono é bonzinho, não é igual o chefe que fica dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Embora ele já tenha dito. Só que se as pessoas, o chefe não pega no nosso pé, às vezes a gente trabalha mais devagar, a gente descansa. E a igreja está igual. A igreja está descansando. Tem lá uma missão para fazer, foi contratada. Mas o chefe não está cobrando, então ela está... deixa eu cuidar das minhas coisas aqui, deixa eu cuidar da minha vida, dos meus planos. Mas existe uma missão para cada um de nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 18 a 20 diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Até aqui, o que a gente acabou de falar. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo nos uniu. E nos deu o mistério da reconciliação. Deu o ministério da reconciliação. O que é um ministério? A gente tem ministérios na igreja, né? Tem o ministério infantil. O ministério infantil tem a responsabilidade de cuidar das crianças. Tem o ministério do ensino, que vai ensinar as pessoas. Tem o ministério da palavra, que vai trazer a pregação. Tem o ministério de louvor. Vocês viram cantando as músicas aqui. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E o que seria o ministério da reconciliação? Se nós temos um ministério da reconciliação e não estamos atuando no ministério da reconciliação, talvez tenha algo que nós precisamos consertar. Essa reconciliação não é a nossa reconciliação com Cristo. Porque para receber esse ministério a gente já foi reconciliado com Ele. Esse ministério da reconciliação é que para que a gente possa olhar para as pessoas que ainda não se reconciliaram com eles e facilitar esse caminho para que elas cheguem até Cristo. A gente não pode enfiar Cristo goela abaixo dessas pessoas. O máximo que a gente pode fazer é dizer, olha o tanto que Cristo mudou na minha vida. Olha o quanto que Ele é importante para mim. Eu queria que você experimentasse as coisas que eu experimento. E eu realmente tenho esse desejo no meu coração. Quando eu olho para a igreja, eu falo assim, eu queria que a igreja experimentasse os momentos de intimidade que eu tenho, as orações que eu faço, os milagres que eu vivo. Isso é uma coisa que não é só para o pastor Renato, mas deveria ser para todas as pessoas, porque faz parte do ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação faz com que você alcance muitas vezes as pessoas que não têm ideia de que Jesus pode mudar a vida delas. E simplesmente para você dar uma oportunidade para ela. Ela dá um passo de fé e Jesus encontra ela naquele momento. E restaura e muda a vida dela para sempre. Assim como talvez tenha mudado a sua e mudou a minha. Nós somos representantes de Cristo. Embaixadores, emissários, se você quiser usar um termo mais bonito. E assim como nós somos redimidos, nós temos um testemunho para compartilhar com outras pessoas que ainda não foram. Porque o plano de Jesus não foi só para alcançar as pessoas que Ele já alcançou, mas o plano de Jesus foi por todas as pessoas, inclusive aquelas que nunca tiveram a oportunidade de serem restauradas por Ele. Será que você tem sido um instrumento de restauração e reconciliação na vida das pessoas ao seu redor? Ou será que,
Porque o seu chefe não está cobrando. Você deixou essa função de lado, esse trabalho de lado. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Deus usando muitas vezes anjos como mensageiros. Anjos que levavam a mensagem. Anjos que iam e falavam com as pessoas. Você vê até no Novo Testamento, por exemplo, quando Maria soube que ela ia ficar grávida de Jesus, um anjo apareceu para ela e disse para ela. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, um anjo apareceu para ele e disse que iria ter que criar Jesus. Até aquele momento, Jesus não tinha nascido, não tinha morrido, não tinha sido restaurado. Até aquele momento, a forma de Deus se comunicar com as pessoas de uma forma sobrenatural era através dos profetas e através dos anjos que cumpriam essa missão. A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, ou até ao longo do ministério de Jesus, você não vê mais os anjos fazendo essa função. Porque essa função não necessita mais dos anjos, porque agora Jesus tem os seus representantes, os seus embaixadores, que somos nós. E essa missão agora é nossa. E essa missão ela é como pessoa, como igreja, como pessoas que amaram a Cristo e entendem que nós somos comprados por um preço que nós não tínhamos como pagar naquela cruz. E agora precisamos honrá-lo e servi-lo. Não como aquele chefe que dá ordem para a gente e diz o que a gente tem que fazer, mas como aquele chefe que a gente gosta tanto, que a gente quer até fazer coisas para agradar ele. A gente é tão grato pelo cuidado que ele tem com a nossa vida, que a gente fala assim, eu vou fazer as coisas antes dele pedir. Eu quero que quando ele chegar aqui já esteja tudo pronto, e eu me agrade e ele se agrade com aquilo que eu tenho feito. Cristo nos chamou para fazer parte da sua missão de reconciliação com o mundo. Ele veio, nos ensinou, nos deixou o caminho e nos deu essa missão. E a pergunta que eu faço para vocês sobre isso é: se você olhar para a sua vida agora, você pode dizer que você tem levado a reconciliação de Cristo para as outras pessoas? Porque isso faz parte da nossa missão. Isso faz parte do nosso chamado. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus se eu não faço o que Ele me pediu para fazer. Eu não posso dizer que Jesus é o centro da minha vida se em algum momento a minha vida não gira em torno daquilo que Ele espera para mim. Queria que vocês ficassem de pé para a gente concluir. Se o pessoal do louvor quiser já subir aqui também, a gente já vai celebrar a ceia em seguida. Eu queria que vocês guardassem dessa ministração que Cristo está no centro de todas as coisas, da igreja, da redenção. E Ele é a razão pela qual todas as coisas continuam funcionando e continuam de pé. Mas será que Ele está de fato no centro, no coração da sua vida? Porque se Ele não estiver, todo o resto não vai fazer sentido. É um tempo de reflexão sobre as nossas vidas, e isso vale, talvez para as pessoas que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez, ou das pessoas que ouviram há 19 anos como eu. Será que as minhas ações e as minhas escolhas, as coisas que eu estou priorizando, será que elas estão mostrando que Cristo é realmente o centro da minha vida? Será que a minha participação como igreja, como corpo, tem de fato mostrado que Cristo é o cabeça? Será que eu tenho cumprido a missão que Ele deixou para a minha vida? Como pessoa, como igreja? Essa é a essência da igreja essencial. Parece até um trocadilho, um trava-línguas. Mas essa é a essência da igreja essencial. Aquela igreja que transforma o mundo. Aquela igreja que impacta as pessoas ao redor. Uma igreja onde Cristo é tudo. E cada um de nós vive para que Ele seja glorificado. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu vou orar por isso. E antes de eu orar, eu queria que você conversasse com Deus aí no seu lugar. Porque esse é um tempo de restauração. É um tempo da gente colocar
para Ele, se abrir o coração para Ele e falar assim: Senhor, olha só, está tudo errado na minha vida, Senhor. Até hoje eu achava que está tudo certo, mas agora eu estou vendo que tem uma coisa errada que eu não sabia, Senhor. E a coisa mais maravilhosa que a gente tem de ter um relacionamento com Cristo é que aquilo que a gente descobre que está errado nas nossas vidas, Ele já sabia há muito tempo. E nem por isso Ele se afastou de nós. Nem por isso Ele deixou de morrer naquela cruz por nós. Mas todas as vezes que Ele mostra no nosso coração de algo que está longe da vontade dEle, ou de coisas erradas que nós estamos fazendo, muitas vezes por ignorância, por não conhecer a vontade dEle, e muitas vezes deliberadamente, a gente sabe que é errado, mas a gente quer fazer porque parece bom. Deus prepara momentos onde a gente pode se encontrar com Ele, como nesse momento, e se abrir, e ser sincero e falar: Senhor, eu errei. Não importa se você errou porque quis ou porque não sabia, mas Senhor, eu errei. E eu preciso da sua ajuda. Eu entendi que o Senhor é o centro de todas as coisas, e se o Senhor não for o centro de todas as coisas, nada faz sentido. E talvez eu tenha errado porque o Senhor não era o centro de todas as coisas na minha vida. Talvez eu tenha errado porque eu acreditava que o Senhor era o centro de todas as coisas, mas eu vi que não é. Eu percebi que não é, e eu preciso consertar isso, Senhor. Eu preciso consertar isso na minha vida. Eu não quero mais caminhar de acordo com a minha vontade, de acordo com as minhas prioridades. Eu não quero caminhar, Senhor, para que as pessoas me vejam como alguém bem-sucedido, mas eu quero que o Senhor seja visto pelas pessoas na minha vida. Eu quero que o Senhor seja glorificado através das minhas ações, do meu testemunho, Senhor. Eu quero que o Senhor possa realizar milagres na minha vida tão sobrenaturais, que as pessoas ao meu redor sejam impactadas como aquele cego que o Senhor curou. Olha agora para a minha vida, Senhor, e faz um raio-x aqui, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe aquilo que precisa ser consertado. O Senhor consegue ver tudo aquilo que permeia a sua vida. Nada do que você falar para Ele vai ser um segredo. Mas talvez você precise falar para Ele aquilo que Ele tem te incomodado. E você vai fazer isso talvez hoje, muitas vezes ao longo da sua vida. Se existe algo que você sabe que está errado, que o Senhor te mostrou, você precisa falar para Ele: Senhor, me perdoa. Eu errei aqui, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho agido de uma forma errada. Me perdoa, Senhor, porque eu não deveria ter feito isso, Senhor. Me perdoa porque eu não deveria ter falado isso. Me perdoa porque eu não deveria ter pensado isso, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando com cada um de vocês, e cada um tem vidas diferentes, momentos diferentes. Mas esse é um tempo de restauração. Não importa se você é novo convertido, velho convertido, pastor da igreja. O processo é o mesmo. Todos nós precisamos de reconhecer o nosso erro, se arrepender do nosso erro e pedir perdão ao Senhor. Falar: Senhor, eu não quero mais. Eu quero um novo tempo de caminhada contigo, Senhor. A tua palavra diz que aquele escrito de dívida foi rasgado. E eu não quero mais ter nenhum escrito de dívida com meu nome nele, Senhor. Eu quero caminhar, Senhor, de uma forma leve. Eu quero caminhar, Senhor, de uma forma que eu possa dar frutos, como a igreja de Colosso dava. Para que eu possa crescer em conhecimento de Ti, como a igreja de Colosso crescia, Senhor. Para que eu possa ver, Senhor, o Teu sobrenatural na minha vida, onde eu não consigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor. E eu coloco diante de Ti, Senhor, todos os meus erros e as minhas falhas, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor ouça agora também, Senhor, a oração de cada um dos Teus filhos e filhas. E que tudo aquilo, Senhor, que eles têm colocado diante de Ti, Senhor, que eles possam encontrar, Senhor, não só o perdão,
mas a restauração, Senhor, a paz, a harmonia, Senhor, a libertação, Senhor, de tudo aquilo que é vício, de toda a escravidão do pecado, Senhor. Que eles possam encontrar, Senhor, através desse pedido de perdão, Senhor, um novo caminho para as suas vidas, Senhor. Um caminho onde não é mais pautado sobre eles mesmos, mas um caminho onde o seu nome vai ser exaltado e engrandecido, Senhor. Nós estamos a alguns minutos de celebrar a ceia do Senhor. E a cada culto de ceia eu faço um tempo de reflexão para que nós possamos reconhecer os nossos erros e restaurar a nossa aliança com Deus. Todas as pessoas que estão aqui são convidadas a participar da ceia do Senhor. Algumas pessoas muitas vezes participam sem o entendimento e não tem problema. O pão e o cálice não são sagrados, eles não são um pedaço de Jesus que está dentro da bandeja. Eles são algo que simboliza aquilo que Jesus quis dizer. E muitas vezes as pessoas passam pela ceia com suas vidas em pecado, com aliança rompida. E essa é uma forma de fazer ceia. Mas existe uma outra forma de participar da ceia, onde nós deixamos diante dele tudo aquilo que está errado e falamos: Senhor, eu quero recomeçar. Eu gosto desse momento de ceia, porque é um momento onde não existe rico ou pobre, não existe novo convertido, velho convertido, não existe visitante, existem pessoas que entenderam que Jesus é o Senhor e querem participar desse momento. E se você quiser participar da ceia, você é mais do que convidado. Mas o convite precisa ser completo, porque para você fazer parte do corpo de Cristo, você precisa crer que Ele morreu naquela cruz por você. Você precisa crer que Ele morreu para que você fosse liberto da escravidão do pecado. Crer que Ele é o Senhor, o Filho de Deus. E você precisa querer que Ele trabalhe na sua vida. Querer que Ele restaure tudo aquilo que talvez tenha te aprisionado. Todos os vícios, todos os erros, todos os pecados. E muitas vezes pecados que nem sabemos que era pecado. E o meu convite para você é que você possa participar da ceia, se entregando completamente. Se entregando a Ele, ainda que pareça que não existe mais jeito para a sua vida. Que você possa se entregar a Ele. Falar: Senhor, eu quero me arrepender de tudo aquilo que te desagrada. E a partir de agora, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu quero começar participando dessa ceia, Senhor, com a minha mente limpa de toda acusação e de todo peso, Senhor. E eu quero experimentar, Senhor, algo novo que vem de Ti, Senhor. Eu quero fazer um convite para você que sentiu no coração que essa mensagem foi para você e você precisa de fato se restaurar com Jesus. Talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega. Talvez você nunca tenha feito uma oração pedindo para Jesus tomar conta da sua vida. E esse é o momento de você fazer isso. Eu sei que vai ser desafiador. A gente olha para as pessoas do lado e a gente fica com vergonha. Mas talvez a pessoa que está do seu lado já tenha feito isso uma vez na vida dela. E eu quero te convidar para, antes de participar da ceia, para que você entre na ceia da forma correta, reconhecendo o Senhor como Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria te convidar para que você viesse aqui na frente, para que eu possa orar por você. Eu sei que nós temos visitantes aqui que talvez nunca tenham feito essa oração, e esse é um convite para vocês. Se vocês querem recomeçar, não só esse ano, mas ter um recomeço na sua vida com Jesus, essa é uma oportunidade para vocês estarem aqui. Se você já caminha com Jesus, mas talvez sinta que precisa de um recomeço, essa é uma oportunidade para você também. Não participe da ceia como algo, um cumprimento de tabela, mas entenda a ceia como uma renovação da sua aliança com Cristo. Se é algo que você acabou de pedir perdão, se é algo que você entende que precisa de uma restauração e um novo tempo, esse é o momento de você vir aqui e recomeçar.
Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor. O Senhor os conhece. O Senhor sabe por que o Senhor os trouxe até aqui, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor não permita que eles sejam roubados, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Que eles não entendam, Senhor, que é um contrato ou uma mudança de igreja. Mas que eles entendam, Senhor, que é tudo sobre Ti, Senhor. É por Ti e para Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que o Senhor guarde cada coração, Senhor. Para que Teu Espírito Santo ministre, Senhor. E que no tempo oportuno, Senhor, eles possam ser alcançados e transformados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vamos cantar um louvor aqui enquanto os irmãos vão estar distribuindo os elementos da ceia. E a gente vai orar por isso em seguida. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Este sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O apóstolo Paulo nos conta, em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor Jesus nos deixou esse direcionamento de que nós celebrássemos a ceia. Quando Deus faz uma aliança conosco, e quando Ele fez essa aliança conosco, Ele sempre foi fiel para cumprir. Não existe um momento na história onde Cristo não cumpriu a sua parte da aliança. Mas muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós deixamos que Ele deixe de ser o centro das nossas vidas, o coração das nossas vidas.
E a gente falha na nossa parte da aliança. E o que eu mais gosto desse momento de ceia é que a gente vai fazer em memória dele, em memória daquilo que ele fez, nos lembrando que ele morreu na cruz por cada um de nós. E é uma oportunidade que nós temos para renovar a nossa aliança com ele. Às vezes eu penso que se ele não tivesse deixado esse mandamento, a gente esqueceria da aliança que ele fez conosco. A gente ficaria tão corrido com as coisas do dia a dia que a gente esqueceria que existe uma aliança conosco. Eu queria que você abrisse, separasse o pão do cálice. Não precisa tomar ainda. Graças a Deus o pastor Renato caprichou um pouco, está mais fácil de abrir agora. Que antes tinha uns que eram terríveis. Só com o microfone fica mais difícil. Cadê aqui? Jesus disse que o pão que eles comeram naquela ceia representava o corpo dele que ia ser entregue naquela cruz. A gente falou sobre esse momento da cruz, daquilo que Jesus conquistou na cruz. O corpo dele foi torturado, dilacerado e morto naquela cruz. E o cálice que nós vamos tomar representa o sangue dele que foi derramado e vertido naquela cruz. O corpo foi destruído. Mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Era necessário que ele sofresse para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser restaurados. E o sofrimento dele foi tão grande que provavelmente nenhum de nós suportaria. Mas ainda assim eu creio que, sabendo daquilo, ele subiria naquela cruz sozinho se fosse necessário. E era por você. Não era pelo pastor Renato, não era pela pessoa que faz tudo certo, era por você. Foi por você que ele subiu naquela cruz. E quando você estiver comendo desse pãozinho, se lembre que foi por você que ele subiu naquela cruz. Eu queria que você comesse só o pão. Eu vou falar mais um pouquinho e depois a gente toma do cálice. Todas as vezes que eu tomo do cálice, eu imagino aquela cruz, talvez de uma madeira crua, fincada no chão, e o sangue de Jesus escorrendo pela madeira. Aquele mesmo sangue que foi responsável por rasgar aquele escrito de dívida. Aquele sangue que faz com que Deus olhe para as nossas vidas e não veja mais os nossos pecados, mas nos veja como Ele sonhou e planejou quando Ele criou o homem. Através desse sangue nós somos mais vistos por Deus como pecadores, mas como filhos, partes de uma família, reconciliados com Deus. Nós não merecíamos isso, mas Ele fez isso por nós. Quando você beber do cálice, se lembre daquele sangue escorrendo. E se lembre que todas as vezes que Deus olhar para a sua vida, Ele não vai mais enxergar os seus erros, suas falhas, os seus pecados, mas o sangue de Cristo que te cobre, te purifica. Podem tomar do cálice.
Muito obrigado, Senhor, pela tua obra naquela cruz, Senhor. Obrigado por morrer por nós, Senhor, quando ainda éramos pecadores, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser repleta, Senhor, de alegria, de paz. Que a nossa vida, Senhor, seja para te honrar e para te alegrar, Senhor. Que a nossa vida seja, Senhor, para que o seu nome seja engrandecido. Para que a nossa vida seja, Senhor, para refletir, Senhor, que tudo que nós temos e tudo que nós somos e todas as coisas são por Ti e para Ti, Senhor. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o coração do nosso corpo, Senhor. Que o Senhor seja o nosso levantar e o nosso deitar, que o Senhor seja o nosso filtro e os nossos planos, que o Senhor seja a nossa esperança, que o Senhor seja o nosso consolo. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. E nos guia, Senhor, para cada vez mais experimentar, Senhor, da Tua presença, para cada vez mais experimentar mais de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, como Seus instrumentos para a reconciliação de muitos, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. E nós queremos Te servir, Senhor. Estamos aqui à Tua disposição, Pai. Em nome de Jesus. Queria encerrar com o versículo de Romanos 11:36 que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. E que Cristo continue sendo o centro e o coração das suas vidas, da sua igreja, das suas decisões, dos seus planos. E que Ele seja aquele que sustenta todas as coisas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Amém. Já passou do tempo. Se vocês sentirem no coração de entregar o dízimo e a oferta de vocês, podem fazer aqui no gasofilácio. A gente vai encerrar agora porque eu já passei do tempo, mas pode trazer enquanto vocês estiverem saindo.